O canal Açor cada vez está mais rico nos seus programas de saúde humana, de saúde animal, de história, de educação, de tudo que tem incentivo para um humanismo, para uma sociedade melhor, sem criticar a B ou C, mas divulgar, mostrar, dar a cara. Isto vale a pena trabalhar para esta sociedade. Bem-aja, senhores telespectadores do canal Açor. Hoje estamos na Vila das Lajes a falar com uma senhora feialense. Exato. Feialense de raiz. A viver em Angra do Heroísmo há 60 e tal anos. Qual é o seu nome? Maria de Fátima Vieira Borges. E veio com 16 anos para cá? Veio com 16 anos para cá, com os pais, estudar. O pai era funcionário da Câmara, era topógrafo e de maneira que foi colocado em Angra e tivemos que vir para cá, para na época que veio estudar, não era fácil as mulheres na época? Não. Não era comum as raparigas irem estudar. Na minha terra, no Faial, já havia praticamente metade rapazes e metade raparigas. Talvez uma cultura mais desenvolvida derivado à influência dos alemães e dos ingleses na ilha. Mas nas outras ilhas não era normal. Mesmo aqui em Angra havia poucas raparigas a estudar, havia mais rapazes. E as raparigas eram de Angra, das freguesias não iam. Era raro. Não era raro, não iam muito estudar. Os pais não concordavam que as moças estivessem sozinhas na cidade a estudar, achavam que não era bem, e de maneira que aos poucos esse foi introduzido nas freguesias o hábito das moças virem para o liceu estudar. Claro que isso tudo evoluiu com a ida do ciclo para as freguesias e principalmente para os Biscoitos, Praia da Vitória, São Sebastião, e aí já ficava mais perto das casas dos alunos e começaram e também o estudo obrigatório também teve muita influência, obrigação de estudar até aos 16 anos. É de ser tempo dos aviões fazer como pista lá no Faial? Apanhou essa época? Pequenina, mas ouvi falar. Era tipo, vou chamar terraplanagem, porque eles pousavam era na água. Era tipo umas lanças que havia por baixo na colocação. Eles pousavam era na água. Isso no tempo da guerra. Mas eu não apanhei verdadeiramente a ver, mas lembro dos meus pais falar no assunto. A sua infância, as brincadeiras com as suas amigas e os brinquedos que eram feitos em casa, era caseiros, aquelas bonecas, ou era diferente? A minha infância e praticamente a maior parte das moças que eu conheci e que viviam perto de mim, foi uma infância feliz. Mas não havia abundância. Tudo era muito poupado e muito bem acautelado para não se estragar. Os primeiros brinquedos que eu tive vieram da América, as bonecas. A minha mãe tinha família na América e mandavam roupas e mandavam brinquedos, as bonecas. Mas que se comprasse, no mercado havia pouco. Mesmo quando era na altura de Natal, o Natal ainda não era comercial como é agora. Agora praticamente o Natal não tem nada de católico, ou tem muito pouco. Até mesmo no dia de Natal, eu, por exemplo, para mim, ir um Natal que não haja missa do galo, para mim não é Natal. Mas vou ali a uma missa do galo e pouca gente vai. Portanto, o Natal é mais um comércio. Quem brilha com isso são os comerciantes, que é mesmo assim. No meu tempo, havia umas coisitas a vender pouco, o comércio era pouco desenvolvido, e lembro-me da minha mãe nos comprar, por exemplo, para mim, um fogãozito de lata, porque eu gostava muito de cozinhar. E então era pequena, de 4, 5, 6 aninhos,
os meus avós e a minha mãe, porque morávamos com os avós, era uma casa abastada, uma casa grande, uma cozinhas enormes, e tinha um fogão de lenha muito grande, e eu então via a minha mãe picar as hortaliças e as batatas, e eu fazia também tudo picadinho, e ia pôr ao pé do tacho da minha mãe. A minha mãe apercebeu-se disso, e então comprou para o Natal um fogãozinho de lata, um ferro de passar a ferro, a roupa a ferro também era em lata, e umas coisas assim de brincar, mas tudo o que havia era o que havia. Então, uma boa cozinheira. Eu não posso avaliar, bem, eu não posso avaliar. O que eu posso dizer é que fui professora por gosto, mas a profissão que eu gostaria de ter sido era mesmo cozinheira a valer. Só que o meu pai não concordou e disse: o que dinheiro é que tu vais ganhar sendo cozinheira? Naquele tempo não havia os hotéis que há agora, não havia os restaurantes, era tudo reduzido. E então, a cozinheira para quê? Só se para cozinhar em casa, não tinha outra hipótese. E ele disse: então, se não é cozinheira, tem que ser professora. E eram as duas, mas era a profissão que eu gostaria de ter, era de cozinheira. E além disso, eu tenho muitos amigos hoje em dia, recebo muitos amigos, e eles adoram a minha comida. Agora, eles é que me podem avaliar, não sou eu, é mesmo assim, não pode ser. Como professora, deixou marcas boas a alguns alunos ou uma professora mazinha? É assim, eu para alguns sei e tenho a certeza, já vou dizer porquê, que deixei marcas boas. Mas também acho que deixei marcas más, mas essas eu não sei porque eles não me vêm dizer. Mas tive que castigar. E acho que até resultou e que surgiu efeito mais tarde, mas nenhum deles me veio dizer se foi bom nem se foi mau. Contudo, as marcas boas sei, porque eu se vou numa rua e eles passam, eu já não os conheço, que é mesmo assim. Eles vêm ter comigo, atravessam a rua e vêm ter comigo. Professora, como é que está? Então, eu digo, mas tu conheces, de certeza que foste meu aluno. Eu sou fulana. E disse: filho, adoro ver-te, mas vocês são muitos, porque eu durante a minha vida, 36 anos e meio de professora, devo-me ter passado, todos os anos passava à volta de 100 alunos. Ora, fazendo as contas, dá uns milhares. Dois sexos. Dois sexos. E de maneira que eu tenho esse feedback, esse testemunho de que realmente deixei marcas. Porque eles vêm ter comigo, e já o disseram também na minha presença, as marcas boas que eu lhes deixei. Mas não duvido nada que algumas também que não devem ter sido muito boas. Se calhar muito boas na altura, mas eles agora se calhar reconhecem que precisavam daquilo, valeu a pena. Que valeu a pena. Mas não me vêm dizer. Não, esses não se chegam para mim. E no meio de tantos, alguns já devem ter emigrado, outros sei até que já morreram, de maneira que... Mas no geral, eu tenho a noção de que deixei... Cumpriu bem o seu dever como professora. Aliás, como professora no sentido do ensino, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque era uma coisa que me estava no sangue e que eu sempre gostei, foi de ensinar. Tanto é que eu sempre dei explicações enquanto trabalhei. E quando me aposentei, ainda tive 10 anos a dar explicações na minha casa. Ainda sinto saudades? Muitas. Quando tive que terminar? Foi difícil. Era isso que eu ia perguntar. Quando fiz os 70 anos, eu disse: não, parar agora antes de ficar tola, porque depois de estar atoleimada, não vou fazer coisa boa aos alunos, está na altura de parar. E neste momento tenho 78, muitas saudades da escola em si. Embora o convívio faz falta, mas tenho saudades das explicações, de transmitir, porque as explicações com 4, 5 alunos à volta é muito mais fácil de transmitir, muito mais fácil de cativar a atenção dos alunos
do que uma sala de 30 ou 30 e tal alunos. E tenho saudade de transmitir, de conversar com eles, das perguntas. Portanto, é desse aspecto que eu tenho saudades do ensino. É uma mulher comunicativa, mesmo Sim. fora da Sim. escola. Sim. O que é que levou, portanto, falou que gostava de ser cozinheira e professora. E essa foi uma das opções, porque na época, fora de ser professora, não era muito fácil. Cá nas ilhas. Eu tive que fazer uma opção. Aliás, eu não é que fiz a opção, foi o meu pai. Porque ele disse, cozinheira só para passar fome, não tens emprego para isso. E eu optei, eu achei que ele tinha razão e, portanto, fui para a professora, mas... E deu aulas só aqui nesta ilha ou saiu fora da ilha? Não. Eu, o primeiro ano de serviço, porque eu primeiro fiz o antigo chamado curso do magistério primário, que preparava as professoras primárias. Eu fiz o curso todo do liceu, no antigo Liceu Velhinho, de Angra, e fiz lá o curso também de professor. Desculpe de interromper, está-me a falar na direção Francisco? Exato, okay. Exatamente. E depois fui trabalhar para o ensino primário, chamado básico agora, para a Graciosa, o meu primeiro ano de serviço, que deixou-me recordações espetaculares. Aquela ilha, embora com muitas dificuldades lá a nível da alimentação, porque não havia mini-mercados, não havia peixe, muitas dificuldades. Mas pronto, fomos um grupo de 5, todas do mesmo curso, e aqui foi uma festa. A Graciosa é um encanto, e então na altura do carnaval nem se pensa. Bah, então, pelos vistos, é a mulher de Balharique. Adoro, talvez seria a minha terceira profissão, era ser bailarina, talvez fosse isso, e de maneira que depois, mais tarde, consegui, foi onde tive lugar, primeiro foi na Graciosa, depois consegui no ano seguinte já ter para o lado da praia em Santa Rita, trabalhei 3 anos no primário, trabalhei também na escola primária da Praia da Vitória. E depois começou a haver o ciclo preparatório e eu concorri e fiquei. Mas não estava efetiva. E para conseguir ficar efetiva, ter um lugar na terceira para ficar efetiva, eu tive que ir 1 ano ao Faial. Fui trabalhar 1 ano à terra natal. À minha terra natal. Estive lá 1 ano, abri uma vaga em Angra e eu vim para cá. Entretanto, a secundária, hoje o liceu, na nova escola Padre Jerónimo, tinha necessidade, porque eu dava era desenho, na altura chamava-se desenho, agora é que chamam educação visual e tecnológica, lá que é, mas na altura era desenho. E eu concorri à secundária e trabalhei lá 2 anos. Depois abri uma vaga na ladeira de São Bento e eu fiquei efetiva de vez em São Bento, trabalhei lá à volta de 30 anos. Portanto, fiz uma rodagenzinha por 2 ilhas até conseguir ficar efetiva na minha terra. Eu vivia na Terra-chão e de maneira que foi o meu percurso, foi assim, não foi sempre aqui. Sendo professora, também, além de dar aulas aos alunos, como também falou, também que dava aquela explicação às pessoas, as pessoas eram com mais dificuldade, arranjou sempre amizades no ponto de fosse. Essas amizades ainda hoje entram em contacto, hoje é fácil de entrar através do telemóvel. Antigamente era como sempre, por telefone que tinha. Fui buscar muitas que não sabiam onde estavam através do telemóvel. Lá isso foi, através do Facebook, etc. Na Graciosa deixei muitas amizades. Umas da escola primária, outras de explicação. Tenho lá um excelente casal amigo de alunos de explicação. O marido era filho do casal que me alugou o quarto enquanto eu lá estive, excelentes pessoas, muito amigos, ainda hoje lá vou. E
por outros lados por onde andei, então no Faial não se conta porque eu tinha mesmo lá a família. Mas em todo o lado deixei grandes amizades, que ainda hoje mantenho. De vez em quando vai às ilhas ou aos lugares onde tem para fazer uma visita, conversar um pouco com eles? Sim. Tem tempo para isso? Tenho, só não tenho se não quiser, mas tenho. Tenho, mas também tenho família, primos no Pico, também vou ao Pico, encontro lá pessoas que contatei quando era nova e alunos, que foram meus alunos. Vou ao Faial, é a ilha que menos vou, porque é a minha ilha, mas eu não gosto do Faial. Isso é crime. Pois talvez seja, porque para mim o Faial só tem uma coisa boa. Para já é a ilha mais úmida dos Açores e eu detesto a umidade. O meu corpo não se dá com, a minha saúde não se dá com a umidade. E então, o que eu gosto do Faial é estar sentada ali na avenida, ver aquela paisagem do Pico, porque aquilo transforma-se de bocado a bocado, basta passar umas nuvens, o Pico deixa de ser Pico e já parece a ser outra coisa. De maneira que aquela paisagem, isso é encantador e gosto de ver, mas no entanto, o interior da ilha não acho bonita e não gosto por causa da umidade. Claro, estava a falar mal dos Açores, mas os Açores para si é o ponto-chave e fundamental. Os Açores é um paraíso. Eu viajo bastante e vou a determinados lugares do mundo, já fui a muito na Europa, vários países, já a América já fui 3 vezes e gosto muito de viajar, mas viver é nos Açores, o que é que chama os Açores, para si como açoriana, o que é que lhe chama mais a atenção? Toda ela, ou mais o mar, ou mais o mato, ou a natureza, a beleza que tem interna e externa? Sou apaixonada pela natureza e o que me apaixona pela natureza é a verdura. E o verde é a minha cor preferida, embora eu não esteja vestida de verde. Se calhar se soubesse que ter esta entrevista vinha vestida de verde. Mas o verde é a cor que mais me apaixona. E o mar. Eu sou uma frequentadora do mar assídua durante o verão. 10, 10 e meia já estou no mar. E de maneira que, para já também não como carne, adoro peixe. Mas sou apaixonada pelo mar e pela natureza verde. E tive a sorte, claro que eu é que escolhi, mas tive a sorte de ter uma propriedade que tenho verde das árvores toda à minha volta, olho para cima, vejo o céu azul e as estrelas à noite, e tenho os ilhéus das cabras e o mar na minha frente, tenho tudo isso. É uma mulher romântica? Extremamente romântica. Eu não posso dizer, para umas coisas eu diria, infelizmente sou romântica. Para outras digo, felizmente sou romântica. A natureza e a beleza que nós temos transmite às pessoas, mas nunca é como visitar. E todos aqueles que nos visitam, eles saem de cada ilha sempre com a ideia de voltar um dia. E muitos voltam e trazem consigo outras pessoas. Eu tenho esse conhecimento, como moro nos Pescoços, onde praticamente todo o turismo vai lá ter. Então, com muita gente que fala, eles dizem, parece mentira, mas isto é um paraíso na Terra. É tal e qual um paraíso na Terra, para mim, não haja dúvida nenhuma. E os continentais que vêm parar aí, então se forem casados com açorianas, eles voltam mesmo, porque eu conheço várias ilhas, de vários arquipélagos, como Cabo Verde, outro tipo de ilhas, mas o encanto das ilhas dos Açores é que todas elas, eu conheço-as todas. Confesso que aquela que menos gosto, claro que tem uma que se mais gosta e outra menos, que é mesmo assim, mas aquela que menos gosto e que sou capaz de visitar menos, e só fui uma vez, é Santa Maria. Mas aquela que eu mais gosto, por incrível que pareça, e mais pequenina é o Corvo e as Flores. São um encanto. O continente este ano passar por lá. São espetaculares, são um encanto. Toda aquela costa, a costa das Flores, toda aquela parte do mar, não a terra em si propriamente, a ter com as pessoas, fazer uma entrevista, enfim, mas
toda aquela bacia, aquela água, aqueles calhaus, as cascatas. Tudo isso é fantástico. De maneira que eu acho que toda a gente diz, quem vem aos Açores visitar é um encanto, e para mim também é um encanto. E eu gosto muito de viver aqui. Não sei se era capaz de viver noutro sítio, se calhar, se não conhecesse isto, nem tivesse possibilidades de cá estar. Que é mesmo assim, temos que viver onde nos encontramos bem e onde nos dá meios de sobrevivência. Mas que isto é nos Açores, que é um paraíso, não haja dúvida nenhuma. Voltando só à sua profissão, aos edemares, ou seja, em casa os pais não podem dar educação aos filhos, tocar nos filhos, porque a lei não permite. Na escola é o professor ou a professora que leva na cara, aí a lei permite. Não se pode falar mais alto que o aluno, porque o aluno vai chegar para casa, os pais querem agredir os professores. Que futuro, que geração, que educação, não é só em Portugal, é no mundo, está-se a encaminhar. Isto é um ditado que se diz e é verdade. O que é de mais é como aquilo que é de menos. Claro que em anos antes, e isto eu digo os anos antes, aqui no nosso país, antes do 25 de Abril, havia excessos de comportamentos de professores em relação a alunos. Temos que ter atenção, crianças são crianças, todas elas fazem diabruras, mas há muita maneira de corrigir. E havia excessos na correção, sem dúvida nenhuma. E também a nível de pais, havia excessos de correção dos filhos. Se vamos dizer que era bom ou que era mau, pois se era em excesso não era bom, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é certa, é que os antigos tinham pouca preparação para educar os filhos. E era mais à lei da força, da palmada, de um vime, de uma reguada, etc. E assim entendiam eles, e até não era por mal, era do que eles entendiam e do que eles percebiam, e também já a educação que os seus pais lhe tinham dado, etc, etc, etc. Portanto, já vem de trás. Claro que havia excessos. Hoje, esses excessos não são permitidos, e felizmente que não, mas as facilidades também estão a cair em excesso. Está a ser tudo muito mais fácil. E então, dá-se a força toda ao menino ou à menina, ou seja, às crianças, tanto em casa como na escola. Em casa, porque os pais, os meus meninos, os meus queridos, não se pode... nem é preciso muito. Hoje em dia, a maior parte, eu vou dizer 90%, talvez esteja errada, das pessoas a partir do... Estou sempre a falar do nosso país. A partir do 25 de Abril para cá, as pessoas já têm um certo nívelzinho de educação, todas elas minimamente já fizeram o ciclo preparatório, já tiveram uma pequena abertura de espírito. A maior parte também já tem o chamado nono ano de escolaridade, andaram na escola, não andaram a aprender alguma coisa, que é mesmo assim. Portanto, não é preciso haver violência para educar crianças. Basta as atitudes dos pais. Os pais, se tiverem um comportamento correto perante os filhos seguem os mesmos exemplos. São os exemplos que ensinam, não são as pancadas, não é o bater. São os exemplos, e há castigos que se dá às crianças, que são castigos que não é de magoar, mas são castigos que eles sentem. Proibições, proibir determinadas coisas que eles adoram. Olha, portaste-te mal, isto é assim, 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 não conseguiste, agora já sabes, não vais ao futebol, gostas de ir ao futebol, não vais ao futebol. Isto é um exemplo. Portanto, mas como isto há muita coisa que se pode castigar uma criança sem estar-lhe a dar pauladas. Eu tenho 2 filhas e um filho, portanto, no total 3, raramente dava um toque. Ensinei-os à maneira antiga, e hoje em dia eles não se arrepender do ensino que eu dei. Porque o não, o sim. Não é preciso ser agressivo. As mães têm tendência, também a mão mais leve, não é? Mas adoram a acertar mais os toques. O pai tem uma mais pesada, é de livrar, mas não é preciso estar sempre a bater. Sempre nem nunca. Bastam os exemplos dos pais e a conversa com os filhos é muito importante. É isso.
É isso? Conversar com... Já lá chego. Conversar com os filhos. Hoje em dia o que é que acontece? Vão para a mesa comer e parece que não se sabe que está ali ninguém. Porque o filho está no telemóvel, mal sabe onde é que tem a boca para meter a colher pela boca abaixo com o telemóvel, tic-tic-tic. Ou então, os pais também a mesma coisa. Ou então a televisão e até se espalha a comida para estar a olhar para a televisão. E o diálogo entre pais acabou. Aquele diálogo que no meu tempo era assim, então, o que é que fizeste hoje na escola? O que é que gostaste mais? O que é que o professor te disse? Uma conversa. Portaste mal, as coisas correram bem, tiveste alguma punição, qualquer coisa. Não, senhor. Conversa mesmo entre marido e mulher diante dos filhos é importante, porque os filhos ficam a ver o contacto correto que há entre marido e mulher e aprendem aquela maneira de estar, de conversar, de saber, olha, o meu pai afinal é assim, o meu pai gosta da minha mãe porque ele fez esta pergunta assim, assim, a minha mãe também, e eles vão interagindo uns com os outros, os próprios irmãos também vão interagindo da melhor maneira conforme os exemplos que eles estão vendo em casa. Se não houver exemplos, se toda a gente estiver concentrada na televisão ou nos telemóveis, nos jogos de violência, ou nos filmes de violência, ou nos filmes pornográficos, tudo é útil, não quer dizer, por isso está ali na televisão. Mas a televisão, até crianças adolescentes, até uma certa idade, tem que ser controlada pelos pais. E o telemóvel também tem que ter um certo controle no telemóvel. E o telemóvel não é para as refeições. À altura das refeições, ou de estar na sala, até podem ver todos de televisão em conjunto. E dá um bom filme, dá para fazer um diálogo com os filhos. A televisão pública, aquela que nós também pagamos para ela estar no ar, ela tem responsabilidade também na educação. Ela devia trazer programas educativos, devia trazer outros programas familiares, em vez de trazer o que traz, porque no fundo, as pessoas estão a ver programas que 90 e tal % não são programas bons. Se a gente analisar e saber e ponderar bem isso, são programas que não são nem educativos, nem são programas para uma sociedade não quer dizer que seja um rigor, mas traz muito ensinamento em que as crianças aprendam naquela fase etária da idade da criança, que aprende tudo. A televisão também é um meio de entrar na forma de eles muitas dizer ao pai, não, aqui é assim, porque viram. Portanto, há uma falta de educação através dos meios de comunicação. Quem sou eu para estar a dizer se a televisão é boa ou má? Não me compete isso a mim. Eu sei avaliar, dentro dos meus princípios, eu sei avaliar aquilo que eu acho que é útil, falando dos filhos, das crianças, que é útil para as crianças, para os adolescentes, eu sei avaliar. Mas haverá muita gente que não tem a minha opinião. Portanto, daí eu não vou falar na generalidade. Portanto, eu não me vou pôr como aqui defensora de uma televisão boa ou de uma televisão má. Agora é assim. Na minha opinião, dentro daquilo que eu conheço da juventude que lidei com eles a partir dos 7 até aos 18 anos, durante muitos anos, e que realmente na adolescência, enquanto são crianças, é a idade de melhor aprendizagem para tudo. Evidentemente que se os programas forem acessíveis para desenvolver a educação das crianças, no sentido psicológico, no sentido até tátil de jogos úteis para desenvolver as capacidades e as mãos e tudo isso, no sentido literário, contos, histórias e tudo isso, não quer dizer que essas histórias e esses contos tenham que voltar ao antigo, aos tempos de não sei quanto. Não, há tanta coisa moderna de hoje em dia a nível de literatura que se pode apresentar na televisão para as crianças irem, devia haver programas e em horas úteis para eles se desenvolverem. Isso eu vejo pouco ou quase nada na televisão. Isso é um facto.
Vejo pouco, não sou muito adepta de ver muita televisão, mas começa já por as novelas, todo o dia se impinge novelas, pois umas são mais educativas, mas eu tenho outras que não têm nada de educativo para os adolescentes e para as crianças. Os adultos, pois, esses acho que já têm a capacidade de saber selecionar, e se não têm, deviam ter, selecionar para a sua vida real, para o dia-a-dia, aquilo que estão a ver de bom e aquilo que estão a ver de mal, que não interessa, que não vai dar elogios nem lucro a ninguém. Tudo bem. Mas, falando sempre na educação das crianças, devia haver programas muito específicos, em horas próprias para eles, que eu sei que na televisão pública isso não acontece. Programas muito específicos para as crianças em todos os sentidos, para que eles se desenvolvam de uma maneira correta, de maneira de bons cidadãos. Faz muita falta aulas, e eu vou falar por mim agora, aulas de cidadania. Tanto na escola. A escola tem um programa de cidadania, ao menos quando eu lá estava tinha. Geralmente o diretor de turma é que dava as aulas de cidadania e havia um manual. Só que o professor não, aqui apareceu de repente, de um ano para o outro, o manual. Olha, pega, diretor de turma, tens aqui este manual e vais dar aulas, uma aula por semana de cidadania aos teus alunos. O professor não foi preparado para aquilo. Até porque eram professores que já vinham muito depois do 25 de Abril e com o 25 de Abril que trouxe coisas maravilhosas, também tiraram o que era bom e puseram outras, trouxe coisas maravilhosas, mas a parte de evolução de cidadania das pessoas andou por causa da política, muito por causa da política, andou. E então os professores não estavam dentro do assunto, eu estou à vontade porque eu fui uma delas, não estavam dentro do assunto. Não havia formação. Não havia formação. Não havia formação. E, isso é um erro para uma sociedade. Foi um erro introduzir uma disciplina empurrada à pressa sem haver formação para isso. E então os diretores de turma ocupavam o tempo. Conversava com os alunos realmente a nível de olha, tu fizeste isto e vais ter um processo disciplinar e mais isto e mais aquilo e para tirar faltas e não devias ter faltado a aula, tudo bem, mas aquela cidadania em si que é preciso começar a formar a criança desde o começo a nível educativo, um aluno pequenino a aprender a dizer obrigada, com licença e faz favor, isto já é cidadania. Hoje é tu. E já e o pai e a mãe já é tu. É tu. E eu, quando estava na escola, isso começou a acontecer. Eu disse assim, são testemunha onde tiverem. Meus amores, eles eram assim. João, empresta-me uma borracha. E o outro, lá vai a borracha, envia. Eu disse, meninos, isso parou. Então, quando entravam ali, logo no primeiro ano, no quinto ano do ciclo, era isto. E são meninos, vocês têm uma semana para aprender 3 coisas. Eu não vou ensinar mais nada. Mas é 3 coisas. Vocês têm que aprender a dizer com licença, faz favor e muito obrigado. Essa borracha, para já, não pedias a borracha em voz alta. Pedias-me primeiro a mim licença. Posso pedir uma borracha a fulano? Isso era a primeira coisa. Explicava como é que tinha que ser. Que ficava muito bem explicadinho. Mas também, ai Deus, se depois não se cumprisse. O menino que enviou não envia sem pedir, diz, com licença, posso enviar? Geralmente eu ia dizer que não podes enviar. Ele vai buscar ou tu vais trazer. Mas pedes licença para enviar. Tu pedes-me licença a mim para pedir a borracha e não em voz alta. E quando o menino te emprestar a borracha, tu vais dizer, obrigada. Mas isto era todos os anos que tinha. Isso é uma coisa que tinha ensinado em casa, porque os pais não aprenderam na escola, não podem ensinar em casa. Será? Eu agora digo que é assim. Mas no começo, quando eu comecei a ver isto, ainda eram filhos de crianças
que eram crianças que eram filhas de pais que não eram muito novinhos, eram pais já antigos. Já adultos, já para a idade dos filhos. Já tinham que ter. Mas acontece que começou a aparecer os infantários, as creches. E tudo se deixa permitir. Por um lado é bom, mas por outro lado é bom para aliviar os pais. Mas, dentro da própria creche, é que devia começar os primeiros princípios. Porque os pais não estão... Eles estão há pouco tempo com os pais. Então, a creche em si devia ter mais formação sobre a educação. Ainda hoje isso é assim, infelizmente, não começa ali a educação. Já que eles estão há pouco tempo com os pais. Mas será porque aqueles professores não têm ensino, ou é porque o sistema político não deixa que isso aconteça? Porque o menino não pode ser ouvido com a palavra mais alta, etc, e os professores têm medo de retaliações e então deixam ir na... É isso, um pouco é isso. E outra parte é a falta de segurança do professor. Um professor que é seguro impõe-se e não precisa bater. A apresentação da pessoa... Ali é logo o caráter, o perfil. Porquê? Para ser professor precisa haver perfil na pessoa. E ninguém devia ser professor sem passar por um teste de perfil. Porquê? Porque o professor é a base da humanidade. Claro que aprende. A ser homem ou ser mulher. É a base de tudo. O professor tem a excelente responsabilidade de formar uma nação, de formar os alunos, de formar as pessoas. É ali, é a começar. E já que eles hoje em dia têm o bom de lidarem com crianças logo à nascença, então vamos moldá-las. Agora, logo à nascença, vamos moldar estes cidadãos. E vamos moldá-los com aquilo que é permitido a nível de educação, porque há muita coisa que não se deve permitir a criancinhas. Eu já vi uma menina, tinha talvez 8 ou 9 meses, ao colo do pai, a dar uma grandíssima bufetada no pai, porque o pai contrariou o bebê no colo, e ela estava ali no colo. Claro que eu fico com vergonha disso, minha mãe estava ao pé também. Mas ninguém disse nada à menina. Nem não se faz isso, nem coisa assim no género. Não disseram nada. Olha, aquela menina, se fez aquilo ao pai, ela num infantário, numa creche, seja onde for, ela vai bater nos colegas, ela vai fazer 30 por uma linha e precisa ser corrigida. Porque se não for corrigida, ela mais tarde vai fazer outras coisas muito piores. Não se está a formar ali uma boa cidadania. Não está. E, portanto, dali é que deve começar as primeiras coisas, é das creches. A falar com eles, olha, não pode ser, não, às vezes não é preciso dar toques. Mexeu, olha, não se toca aí, não se mexe. Mas o menino vai outra vez. Agarra-se-lhe a mãozinha. Eu já não te disse que não se mexia, mas quando se agarra a mãozinha, agarra-se de vontade. Não se bate, agarra-se de vontade. E a menina ou o menino não voltam a mexer de certeza, porque as unhas vão ficar lá e ela... Fica-se nela. Mas tem que se moldar. E a cidadania faz-se assim. Nos dias de hoje, a diferença é grande entre a amizade verdadeira e eu disse muito uma amizade falsa e uma amizade por interesse. Eu costumo classificar os amigos de duas maneiras. Uns com o A maiúsculo e outros com o A minúsculo. Para mim, os amigos com o A maiúsculo são aqueles sinceros e que eles podem estar no fim do mundo, mas se nós precisarmos deles, eles estendem-nos logo a mão e resolvem os problemas. Comparo muito os amigos verdadeiros com A maiúsculo com os judeus. Os judeus podem estar onde estiverem, mas é preciso unir e tirá-lo da miséria ou tirá-lo, seja aquilo, junta-se tudo. Uma família. Não há judeus pobres. Não há judeus pobres, porque eles é uma família. E eu digo que os amigos com A maiúsculo são assim. São aqueles que
são sinceros, qualquer altura do dia ou da noite, ou esteja longe, ou sei que for, que nós precisemos deles, seja de que maneira for, eles lá estão para nos ajudar. Os outros amigos com A minúsculo são aqueles que eu digo que são os fingidos. Uns por interesses sociais, fulano vai ali, toda a sociedade também vou. Outros por interesses económicos até, às vezes, fazem amizades infelizes só para ver se tiram lucro daquela amizade. Quer dizer, é aquele amigo fingido, que eu classifico como um A minúsculo. Diga, faz favor. O amigo, que é amigo, como falou, nos dois termos do maiúsculo e do minúsculo, esse verdadeiro amigo procura-se hoje em dia. É difícil de encontrar. Procura-se, disse muito bem. Procura-se. É muito difícil. São poucos e feliz daquele que tiver. Se tiver um amigo desses, já é pessoa muito, muito feliz. Eu tenho a sorte de ter mais do que um. Mas não é fácil de encontrar. E não é fácil de encontrar porque as crianças começam desde pequeninas a serem interesseiras. Tudo à base do interesse. Olha, está quietinho, está caladinho, entretém-te aí com o telemóvel quietinho. Se estiveres quietinho, olha, eu dou-te uma caixinha de chicletes, eu dou-te gomas, eu dou-te repassados, amanhã levo-te ao jardim, ao baloço, é tudo à troca. São interesseiros porque eles estão habituados com a troca. Se fizeres, tens a recompensa a gosto dele, não é? E isto reflete depois quando são adultos. Lógico, vão crescendo debaixo daquele interesseirismo, daquela troca e relacionam-se depois uns com os outros assim. Podem fazer um amigo de verdade, ótimo, aquele que conseguir fazer um amigo de verdade é ótimo, mas fazem pouquíssimos de verdade porque eles já começam de pequeninos a serem amigos por interesse, até amigos dos próprios pais por interesse. O pai e a mãe não desenvolvem o amor como a troca. É a troca à base de qualquer coisa material. E eu acho que... Eu vou falar na palavra amor no sentido geral. Não quero agora falar nela no sentido afetivo homem e mulher. De paixões, não. Falar no amor de uma maneira geral. Isso é uma ausência. Diga. Esse amor é uma ausência na sociedade de hoje. Hoje em dia é. Sem dúvida nenhuma. Digo lá, seja onde for. A falta de amor entre pais e filhos, avós e netos, colegas de escola, colegas de sei lá, é uma ausência, porque nada é feito por amor, por paixão. Até os empregos, vão para os empregos porque dá dinheiro e não por paixão àquilo que vão fazer. Ai, adoro ser canalizador, vou ser canalizador porque dá dinheiro, quer dizer, vão atrás sempre do efeito monetário. É grande maioria assim, infelizmente. Portanto, já é um interesse. E as amizades são feitas sempre à base de interesse, ou por clubes de futebol, ou por jogos, ou por sei lá o quê. Há sempre um interesse na base daquilo para se formar uma amizade. E não há amizade à base do amor, da compaixão, de ter dó de um velhinho, de um pobre, ter dó, de dar, de repartir. Eu tenho, vejo quem não tem, então eu vou dar. Isto é um ato de amor. É um ato de amor que se está ali a desenvolver. A pessoa ser capaz de dar. A sua idade, a sua experiência, qual era a palavra que tinha para esta juventude, para estas pessoas e para esta sociedade? Tinha sempre, todos os dias, duas coisas. Primeiro era respeito. Vocês respeitem-se uns aos outros. Porque havia palavrões no meio das turmas aqui dentro. Respeito. Vocês para serem, dizia assim, vocês para serem respeitados agora e para o resto da sua vida, vocês têm que respeitar os outros. E o que é o respeito? O respeito é ter compreensão, avaliação, nunca avaliar os outros por aquilo que
que se está a ver, mas por aquilo que eles são. Não avaliar uma pessoa pela roupa bonita que ela traz, pelos cabelos louros, etc. Avaliar primeiro pelas conversas dela, pelo interior. E vocês, os mais velhinhos, vocês têm que sempre fazer uma avaliação da maneira de ser do interior da pessoa, porque a pessoa, quando é bem formada, ela transmite amor. Ela transmite paixão por aquilo que faz, ela transmite paixão por ajudar alguém, ela transmite amor. E aquele amor reflete-se no desenvolvimento das crianças. Por isso os pais, casais que são meigos, que são amorosos uns com os outros e com os filhos vão sendo crianças, porque claro, eu estive a falar de coisas más, mas também há a formação de famílias também muito boas. Porque há sempre exceções. Os pais transmitem aos filhos aquele amor, porque há o amor de pai, há o amor de filho, há o amor de neto, há amores. Nós temos amor a um gato, a um cão, que não queremos que ninguém toque neles. Aquilo é amor que se está a transmitir. Certo, aquilo é amor que se está a transmitir. Um bichinho, seja ele doméstico ou não, o quê? A gente tem uma adoração por aquilo. Aquilo é amor. E a palavra amor, o amor em si, na sua essência, é aquilo que deve mover o mundo. O que Cristo veio trazer, não o aceitaram. Quem é católico vai para aí, mas eu não posso estar a falar dessa maneira porque posso muita gente me estarem a ver de outras religiões e de outras coisas. Mas exatamente, quem for católico leva exatamente para isso. O amor de Cristo, sem dúvida nenhuma. O aceitar, o dar, o perceber, o compreender, o resignar. Claro que ele vai trazer essas mensagens todas. E essas mensagens podem ser usadas na nossa vida. Não quer dizer que a gente tanto todo o dia na igreja ia rezar o texto de joelhos e coisas assim. Não é nada disso. Isso não é amor. Isso já é exagero. E tal coisa. O que é de mais e o que é de menos. Sem dúvida nenhuma. É assim. A gente tinha conversa até amanhã e sei que também está com pressa, mas uma mensagem para a juventude, mas também para as pessoas mais idosas. Porque eles também precisam de uma mensagem de alguém experiente da vida, que trabalhou com crianças, com adultos, que vive numa sociedade e tem uma visão e não tem um tabu na visão que tem. Eu, em relação aos jovens, eu diria aquilo que sempre já disse. Vocês tentem primeiro formar-se a si próprios e vocês não pensem que o andar na escola que dá formação. A escola dá uma formatura, mas não dá formação. A formação é o interior. E os jovens procurem o máximo possível formarem-se, fazer a sua formação com tudo aquilo. Agarrem tudo quanto for bom, introduzam em si e tentem desenvolver ao máximo os pequeninos conselhos dos pais, pequeninas ajudas, seja de quem for, pessoas mais idosas, os próprios desastres que a vida nos dá servem-nos muita vez para servir para a nossa formação. Aquilo correu mal, olha, mas eu já sei que para a próxima não é assim. Tem que ser assim e assim e assim para que dê certo e para que eu perceba que não posso agir daquela forma. Portanto, a primeira coisa aos jovens é, primeiro, aceitarem com muita calma e paciência os conselhos dos mais idosos, dos professores, dos seus superiores, dos mais idosos, porque não há ninguém mais idoso e a nível de superiores que queiram o mal das crianças, da juventude. Não querem. Querem o bem porque eles já sabem selecionar, os adultos já sabem selecionar o que é bom e o que é mau para nós podermos viver neste mundo. Porque viver à laia de ladrões ou de assassinos ou de outra coisa qualquer, eu acho que ninguém deve viver confortável dessa maneira. Então, procurem fazer dentro de si uma boa formação com os bons exemplos que venham na sua frente. Outra coisa, para adquirir uma formação
leiam muito, leiam tudo, já não digo que selecionem. Eu hoje em dia, nem hoje em dia, sempre fui uma pessoa de selecionar, de fazer seleção de livros. Porquê? Porque, já volto ao tema anterior, porque tudo quanto seja guerra e violência incomoda-me, faz-me mal, fico doente, e então seleciono os livros. Mas eu leio muito, e sou uma pessoa que leio à volta de 3 livros por semana. A não ser que eles sejam muito bons. A juventude, leia, por favor. Hoje em dia, pois se não tiverem possibilidades de comprar livros, têm internet, e já na internet não é tão bom porque quebra muito o ritmo. A internet nos livros quebra muito o ritmo de leitura, mas leiam. Há 2 maneiras jovens, estou a falar para os jovens, há 2 maneiras muito ricas de adquirir cultura. Uma é ler e a outra é viajar. É mais cara, mas também é a que dá mais evolução. Porque nós vemos o bom dos países do mundo e vemos também o mal. E através do mal também sabemos selecionar para o nosso desenvolvimento e para a nossa vida. Porque são culturas diferentes. Exatamente. Portanto, leiam o máximo. Se puderem viajar, ótimo. Se tiverem possibilidades de começar os vossos filhos, porque uma pessoa que tem 25, 30, 35 anos, hoje em dia, é um jovem. Portanto, os vossos filhos pequeninos, a minha começou a viajar, tinha 1 ano. Porque nós podíamos. Não pudéssemos. Mas os livros para ela próprios, da idade dela, sempre também abundaram. Porque nós podíamos comprar. Mas hoje há as bibliotecas itinerantes, já todo o género onde se vai buscar. Não há desculpa. Não há desculpa. As próprias escolas estão cheias de livros. Não há desculpa. Leiam, por favor, leiam. E vejam programas de televisão que vos encha o coração, que traga coisas úteis para a vossa vida, para o desenvolvimento do vosso raciocínio. Sei que adoram jogos, mas evitem, se possível, jogos de violência, jogos de guerra, porque tudo é preciso na vida, mas menos isso. De maneira, quanto menos virem isso, melhor. E que saibam os jovens novos casais, que saibam orientar os seus filhos, desde pequeninos, a nível de telemóvel e de televisão. Porque eles, pequeninos que são, aprendem mais depressa o mal do que aprendem o bom. Portanto, saibam orientá-los. Horas próprias para ver televisão, horas próprias para ter um telemóvel na mão, selecionem os programas que eles devem ver nas suas idades, etc. Isto é o apelo aos jovens grandes e pequenos, aos adultos, já de meia idade. Hoje em dia já não há terceira idade, já há 4ª idade, mas seja qual for a idade dos adultos, por favor, não desistam. Não desistam da juventude. Continuem a transmitirem à juventude tudo aquilo que vocês têm já de bom em si, que a experiência da vida dos anos que têm, selecionou muita coisa, e isso procurem transmitir aos filhos, aos netos. Ajudem toda a juventude a crescer com as vossas experiências, as boas e as más, porque com as más também se cresce. Ajudem-nos, por favor, ajudem-nos, e têm tempo, já aposentados, nem que sejam sentadinhos numa cadeira a contar uma história da sua própria vida, mas os velhotes, por favor, ajudem a juventude a crescer. Esses velhotes serão os professores. Estão incluídos. Sem dúvida nenhuma, estão incluídos. Porque a experiência da vida ensina a eles a cometer os erros que eles cometeram. Nem mais, nem menos. Exatamente. E fico muito obrigado, porque é sempre um prazer e uma honra quando falamos da sociedade, quando falamos de filhos, quando falamos do humanismo, quando falamos de amor, quando falamos de paz. Isso é muito importante nos dias de hoje. E acabo só com uma única frase para todos. Sejam mais humanos neste mundo. Eu bem acha, e assim terminamos o canal Açor. Muito obrigado. Obrigada, eu.
telespectadores do canal Açor, isto é que é um programa de educação, de ensino, de amor, de respeito, de amar o próximo. Não é andar em praça pública, não é fazer perfis falsos, não é atacar ninguém por trás, não é ter papagaios. Não, é educação. Faz toda a diferença quando apresentamos num canal, seja qual for, que seja transparente, correto, justo, honesto e que dá ao mundo estas palavras como esta senhora professora deu, é trabalhar por amor ao próximo e à sociedade em que vivemos podre.